Oi, gente, tudo bem? 14 anos, né? Da entrada meteórica do ordenamento jurídico da lei de alienação parental. E eu resolvi ter esse bate-papo, né? Trazer esse vídeo aqui pra gente falar de algumas questões sobre ela. Eu acho que antes de mais nada, eu preciso trazer aqui uma realidade pessoal do quando e do porquê eu comecei a questionar a LAB. Diferente de muitas colegas, eu não saí da universidade certa de que advogaria para mulheres, e muito menos de que exerceria o que eu denomino hoje de uma advocacia feminista. A minha luta feminista, ela se deu desde muito nova no campo dos movimentos sociais. O entrelaçamento dessa luta com o direito, ela vem bem depois, né? Acho que eu já trouxe aqui em alguns posts de que quando eu saio da faculdade de Direito, né, final de 2003, início de 2004, eu tô submetida a grandes conglomerados econômicos. Trabalho em grande escritório, né, atuo durante muitos anos, uns 10 anos de carreira aproximadamente, eu advoguei para grandes empresas. Direito das famílias eu fazia um pouco, né, por não ter conflito, mas eu nunca me debrucei e trouxe a militância para o direito, né? Tanto que na minha pós em Direito Civil e Processo Civil não foi família, nem na universidade não foi família que eu me debrucei a pesquisar. Isso começa depois, quando eu saio desses grandes conglomerados, né? Depois de atingir objetivos patrimoniais, de subsistência, quando eu decido não mais me submeter a esse trabalho que eu falo de burguês, e abro o meu escritório. E aí sim, eu tenho um caso por volta de 2011, um ano depois de ter entrado, né, em vigor no nosso ordenamento jurídico. E aí eu recebo um caso no meu escritório de uma mulher vítima de violência durante todo o relacionamento, que consegue se separar e que começa a namorar o pai de uma aluna dela da escola. E aí começa todo o inferno na vida dessa mulher. Eu hoje não sei como ela tá, né? Não sei como é que as filhas estão. Mas ela perde a guarda e a convivência das filhas, que é quando ela me procura em pleno carnaval, assim. Um momento desesperador. Que eu vou despachar no tribunal pra ao menos conseguir reverter a convivência dessas filhas. E eu consigo no tribunal reverter a convivência. E qual é a tese que eu uso, né? Durante todo o processo, não só da violência, né? Do relacionamento que ela viveu, mas qual é o livro que eu compro, qual é a tese que eu aplico por tudo que ela me trouxe, que é a alienação parental. E aí eu percebo, em ato, na prática, de que todas as alegações de atos de alienação praticadas e comprovadas naquele processo por um pai contra esta mãe, todo mundo fingia que não foi. Inclusive, uma grande psicóloga do Tribunal do Rio foi a psicóloga que avaliou o caso, né? Acho que vocês conhecem, imaginam de que eu esteja falando, que é super favorável à alienação parental, inclusive denomina mulheres de mães devoradoras. Ela foi psicóloga do caso nessa época e eu não tinha expertise que eu tenho hoje para impugná-la e afastá-la de todos os meus processos. Então, eu utilizei a tese e a tese foi sequer apreciada, né? A gente conseguiu a convivência dessa mãe com essa filha e ficou ali caracterizado naquele processo, para mim, que a tese de alienação parental ela só era aplicada contra mulheres, né? Contra um homem, foi o que eu me propus a fazer. Essa tese sequer foi apreciada, sequer foi analisada. E muito ao passar, essa querida psicóloga pontuou de que o discurso das filhas parecia sim ser um discurso do pai, mas que não tinha nada que comprovasse de que era de fato, né? E aí, de fato, essas filhas ficaram sob a guarda do pai, a advogada assumiu com as crianças esse tempo. Depois a gente conseguiu reverter, fizemos um acordo, eu consegui impedir as crianças de irem durante muito tempo, porque elas tinham passaporte europeu, de ao menos sair do país, porque o pai tinha essa intenção, dizia pra mãe que ia fugir com as crianças. E alguns anos depois, uns 4 anos depois, eu cheguei a mandar uma mensagem pro padrasto, pra ela, e o padrasto respondeu alguma coisa assim, e ela já estava, as filhas já iam e vinham pra casa dela, já estavam numa situação melhor, assim, até porque eu tive o objetivo nesse processo de apaziguamento mesmo, né, de fazer com que essa mãe retornasse o contato com essas filhas, mas vi em ato uma juíza em primeira instância no Rio de Janeiro e o Tribunal do Rio de Janeiro fingirem que não estavam vendo a tese de alienação parental contra um homem. Mas a partir daí, eu comecei a estudar mais direito às famílias, porque muitas pessoas me procuravam por isso. E a partir daí, diante dessa prática, passei a estudar e passei a problematizar a legislação vigente, né, no ordenamento jurídico. Logo depois, a gente teve, em 2014, a lei de guarda compartilhada obrigatória, também muito comemorada, inclusive
das mulheres, né? Enfim, né? Vocês já sabem meu pensamento sobre isso, mas o objetivo aqui é falar da LAP. Então, eu penso que é importante eu trazer isso, porque o meu questionamento começou a partir daí, e quando eu digo, né, quando eu dou palestra, quando eu dou aula, e quando eu digo que a gente precisa de uma educação, como diz Bell Hooks, transformadora, né, quando a gente precisa desobedecer, né, é porque eu trago essa reflexão a partir daí. Não é um problema sair do banco universitário sem problematizar a LAP. O objetivo desse direito posto neoliberal é de fato esse, né? É de que se cumpre essa legislação, assim como todas as outras, sem se problematizar questões que estão sendo discutidas academicamente, mas que está sendo discutido no direito só agora, com relação às teorias feministas, né, por exemplo. Então, quando eu passo a me titular advogada feminista, não é porque eu estou trazendo um nicho de mercado, porque eu quero isso. E aqui não é problema nenhum. Somos todas trabalhadoras, todas temos que cobrar pelo nosso trabalho. O objetivo principal, quando eu trago a questão da advocacia feminista e falo que ela não é um nicho de mercado, é porque ela é muito mais do que uma forma única de ganhar dinheiro. Porque dentro da melhor forma de ganhar dinheiro, a LAP ela é muito conveniente, né? E a gente já conversou várias vezes sobre isso, porque ela é uma legislação que entra, teoricamente, no ordenamento jurídico para agasalhar e permitir com que os juízes decidam questões que estavam sendo trazidas ao sistema de justiça sem uma legislação específica posta, porque o ECA ele nunca entrou em vigor de fato no Brasil, né? A aplicação do ECA é uma aplicação de política pública extremamente custosa financeiramente, né? Então, o ECA e a legislação civil, eles dão conta dos abusos parentais, dos atos de abusos parentais. Em uma sociedade violenta como a nossa, é fato de que violências vão ser praticadas contra crianças, e eu nunca disse o contrário, né? Quando eu milito e quando eu pesquiso a LAP, eu não estou aqui de forma alguma dizendo que violência contra crianças e adolescentes não ocorre, não tem como, né? No quinto país mais violento do mundo. O que eu digo é, o que a gente diz quando pesquisa sobre a LAP ela dá vazão a uma exigência do sistema de justiça de encerrar processos do pós-divórcio. Né? Com a possibilidade do divórcio, mulheres começam, de fato, a buscar muito mais o divórcio, se separar e quererem tocar suas vidas sem dependência, né? E sem a exigência social de dependência de um homem. Por isso que, na justificativa da LAP, a gente tem lá que mulheres não sabem lidar com o pós-divórcio. Só que é tão louco que, se a gente for pegar qualquer pesquisa, são sempre as mulheres que buscam mais o divórcio, são as mulheres que ajuizam as ações de divórcio, e litigiosas especialmente, né? E até as consensuais, quando você pergunta, quando você tem as pesquisas, os números, são as mulheres que buscam o divórcio. Então, a gente já tem aí uma visão muito equivocada da entrada da LAP em vigor, né? A gente teve uma audiência pública, uma única audiência pública, com uma única representante da psicologia, ainda bem, ela, maravilhosa Cíntia, que pôde trazer algumas ponderações contra a LAP. Mais que isso, o objetivo era, de fato, né? Houve um movimento político, houve um movimento muito forte para a entrada dela em vigor. Por quê? Porque ela é uma legislação que abraça uma questão social de Brasil muito potente, que é a penalização e a criminalização, né? O Brasil é um país da penalização e da criminalização no âmbito da justiça de políticas criminais. Isso foi trazido para os processos de família, isso foi trazido. Então, quando a LAP ela entra no ordenamento jurídico, ela vem dando vazão, ela vem resolvendo, né, uma questão que estava enchendo, que estava abarrotando os juízos das famílias, que eram as alegações de alienação parental. Porque a tese da alienação parental, ela existe, todo mundo sabe, a gente já cansou de explicar isso, que isso não é novidade para ninguém. Desde a década de 80, por Richard Gardner, tanto que quando a gente fala que chega a ser desonesto dizer que a lei de alienação parental não tem relação com a síndrome de alienação parental, é isso, basta ler a justificativa da lei do Brasil que você vai ver que está lá falando da síndrome de alienação parental, e aqueles atos de alienação que estão na lei, eles estão elencados nos livros e nos artigos de Gardner, entende? Então, é a desonestidade intelectual que a gente tem que lidar, enfim, e cabe a nós, acadêmicos, né, aqueles que estão se debruçando academicamente sobre o assunto, pesquisando o assunto, rechaçar e comprovar, né? Então, eu penso que é importante trazer esse marcador, né, de que ela entra para dar essa vazão, né? Por isso que ela é vinda de um movimento de homens e de pais, né? Ela não é uma busca, né? Quando fala-se pais, né, a PAS, a Associação de Pais Separados, esse pais aí não é o pais androcentrado que a gente tem de categorizar mulheres dentro do masculino, tá? Não é, são homens mesmo. Então, a LAP, ela traz isso.
né? Então, ela traz isso. E ainda que ela seja revogada, ainda que a gente milite por essa revogação, a tese da alienação parental ela vai seguir. Eu trago na minha dissertação, onde eu trago muitas questões, né? Muitas questões. É muito importante porque eu me debrucei sobre a LAP, não sobre o viés da infância e da adolescência. Eu me debrucei sobre a LAP com relação às mulheres, né? O meu trabalho, ele é todo focado na demonstração da hierarquização de gênero e da manutenção do patriarcalismo moderno em se tratando de Brasil e Portugal. A LAP, ela é um dispositivo, ela é uma possibilidade legislativa de manutenção. Eu, inclusive, falo muito sobre isso, né? De que ela é um substituidor da culpa nas relações, do fim da culpa das relações, do encerramento das relações familiares, né? E demonstro isso através de jurisprudências da década de 70 e 80, onde a gente ainda tinha a responsabilização, a gente ainda tinha a culpa como categoria por conta do fim das relações familiares. A gente sabe o que acontecia com as mulheres que eram declaradas culpadas por conta do fim dos casamentos, né? Perdiam a guarda de filhos, acabavam não tendo direito à pensão. Então, eu faço esses comparativos jurisprudenciais bem interessantes para demonstrar que ela entra nesse lugar, né? A gente não tem mais a culpa do fim das relações, mas a gente tem as exigências sociais, comportamentais de como mulheres precisam se comportar quando mães para serem legitimadas a exercer a maternidade, né? E ainda que Gardner, né? Ainda que por conta do movimento feminista ele tenha depois mudado os estudos dele, tenha dito de que homens e mulheres praticavam alienação parental, a gente sabe que isso não é verdade, que o objetivo era criminalizar, que o objetivo era punir e que o objetivo era fazer com que mães não exercessem as suas maternidades quando não se submetiam a exigências sociais, aceitar as violências que muitos homens imprimem. Então, 14 anos de LAP, o que eu posso aqui dizer? A LAP, ela né, já está mais do que demonstrado cientificamente, sistema de justiça, todas as pesquisas, já está mais do que demonstrado que ela é uma perpetuação de manutenção de violência, né? Você não pode hoje dizer que a mulher é culpada pelo fim da relação, você diz que ela é uma alienadora, porque ela não se submete, não se subjuga a determinações patriarcais. Mas eu penso que uma questão muito importante que a gente precisa tratar é como o nosso sistema de justiça está atrasado, né? E como ele reflete o patriarcado, né? O heterossexual patriarcado moderno. Porque nós temos hoje o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero que já fala, né, das acusações de alienação parental. Mas temos juízes canetando, né, como a gente chama, e psicólogos asseverando, reafirmando. A gente percebe essa grande questão que é a inexistência de letramento de gênero para essa compreensão do que significa a LAP. Então, gente, saindo da faculdade de Direito, acreditando ser a LAP uma legislação boa, não é um problema, porque o objetivo é esse mesmo, né, desse sistema oposto. É a manutenção da culpa da mulher. O que a gente precisa problematizar é quem tem a possibilidade de compreender a história das mulheres, compreender a história das crianças e adolescentes, né? Compreender as assimetrias de gênero, compreender que criança não é menor, porque é um termo racista, e ainda assim reafirmar, né? Eu penso que é de uma desonestidade muito grande ponderar, eu sou feminista e eu sou a favor da LAP. Meu amor, você compreender que existem violências praticadas contra crianças não é reafirmar lá. A LAP, ela tira das crianças e dos adolescentes e das mulheres qualquer protagonismo. Ela traz em ato o significado da manutenção patriarcal de assimetria de gênero. Quantas mulheres são acusadas de alienação parental e quantos homens são acusados de tal? Perceba essa diferença. Veja nos seus processos, quando mulheres são acusadas, elas são tratadas, e quando homens são acusados de tal, no processo, no decorrer do... Eu trago isso na minha pesquisa, eu mostro na minha pesquisa que as acusações de alienação parental contra homens, raras vão para frente. Raros homens são declarados alienadores, enquanto mulheres estão sendo o tempo todo. E quem eram lá atrás as categorizadas como culpadas pelo fim da relação e que ficavam sem garantias de direitos, de pensão e de convivência com os filhos? As mulheres sempre foram. Então, não ter letramento de gênero não é um problema. O problema é ter a possibilidade, é ter o letramento, é ter posto a possibilidade de conhecer e entender e ainda assim reafirmá-la. Esse é um problema. Porque aí é unicamente um objetivo financeiro. Porque a LAB, ela traz um objetivo financeiro porque homens estão dispostos a pagar muito caro financeiramente, são eles que detêm propriedade e poder. Mulheres passaram a ter propriedade, poder e garantias de direitos patrimoniais década de 60 para cá. Então a gente precisa falar de lá também junto com direitos patrimoniais. Outra questão importante para a gente falar de lá é falar sobre afetividade.
né? Trouxeram o afeto como categoria jurídica. Mas o afeto é tão neutro assim, como se coloca, que as relações hoje em dia são baseadas no afeto. Se existe uma hierarquização de gênero, se existe quem detém mais poder e quem detém menos poder, se existe quem tem mais propriedade e quem tem menos propriedade, as relações de afeto, elas não estão imbricadas nestas assimetrias sociais. As relações de afeto, elas não estão categorizadas também. A gente precisa falar sobre isso. Como é que você trata as relações de poder no campo do afeto como igual? É possível? As relações são baseadas exclusivamente em afeto? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa também debater. Porque quando a gente traz, né, as subjetividades do que leva as mulheres a se relacionar e as subjetividades que levam os homens a se relacionar, que são objetivos totalmente diferentes. E são socializações totalmente diferentes. Por que que as mulheres se relacionam? Por que que as mulheres querem casar? E por que que os homens querem casar? E aí a gente entra na discussão que é importante, obviamente, né? Que é a questão do trabalho produtivo e reprodutivo. Quem é que exerce esse trabalho? Quem é que está ganhando dinheiro dentro de uma relação de afeto, dita de afeto? E quem não está? E quem é que está cuidando? E dentro do capital não é remunerado? Isso não vai reverberar mais à frente no pós-divórcio? E a Lei Maria do Penha? Por que o número de divórcios e de encerramentos de relação se dão não só após a possibilidade de divórcio, mas se dá em especial após 2006, que é quando entra em vigor a Lei Maria da Penha, ou seja, que as mulheres possuem políticas públicas e possuem garantias de poder se livrar do seu agressor. Raquel, todos os relacionamentos são assim? Absolutamente não. Estou falando daqueles que chegam neste lugar, que são muitos. As demandas são enormes. Então, trazer uma lei exclusivamente para, com o objetivo inicial, que me pareceu, de trazer ao sistema de justiça a possibilidade de resolução mais célere de determinados conflitos, foi nada mais do que trazer essa culpa do fim das relações, que era muito mais fácil de se definir. Quem é culpado, quem não é culpado pelo fim da relação, com quem o filho fica, com quem o filho não fica, fica com quem não é culpado, quem recebe pensão, quem não é culpado. A gente não tem mais isso. E aí, como é que os juízes passaram a decidir, com a ajuda inicial da psicologia, da assistência social, na demonstração de que ali existe uma relação familiar complexa, né, que tem contexto histórico, social, intergeracional, psicológicos, enfim, inúmeros contextos que, né, como o ECA fala sobre isso. O ECA fala sobre isso. O que tem que ser feito, né? Os estudos sociais, os estudos psicológicos feitos. Tá lá, então não é. Mas isso custa muito. Trazer essas políticas públicas à tona custa muito dinheiro. Então o que o Brasil fez para solucionar essa questão? Coloca de forma meteórica uma legislação em vigor. Uma legislação que permite que numa canetada o juiz diga: você não tem condições de ficar com seu filho, você é alienadora, dá guarda pro pai, né? Já que tá se separando, dá guarda pro pai. Porque era para não se separar. O objetivo do patriarcado é que não se separe. É que a manutenção da família existe. Não importa que custo, não importa que preço. Autonomia de mulheres, jamais. Mulheres livres, muito menos. E a gente tem essa lei que reverbera isso tudo. E que se, agora eu digo pra vocês, da mesma forma que o Brasil ainda não discutiu seriamente a questão do aborto, ainda o Brasil decidiu agora que é proibido se alegar a legítima defesa da honra, ainda que a lei, né, que garantia a legítima defesa da honra já tenha saído do ordenamento jurídico há mais de meio século, ainda estava alegando. E é isso que vai acontecer. E é isso que acontece com a alienação parental. Hoje nós temos em inúmeros países pinceladas da tese de alienação parental dentro de legislações civis e dentro de legislação da infância e juventude. É isso que o heterossexual patriarcado faz para se manter. Ele enraiza no legislativo e no sistema de justiça para a manutenção dessa estrutura. E isso está acontecendo em inúmeros países. Ah, só o Brasil tem a lei, né? Brasil e mais um país, né? Costa Rica. Não importa por quê. Porque dentro de outras legislações, em diversos países, está se utilizando a tese elementar. Está se categorizando a comportamentais de como mulheres devem se comportar, em especial mulheres. O objetivo é categorizar a mulher de como elas devem se comportar. Do que vai permitir que ela seja considerada e legitimada como uma boa mãe. O que ela tem que aceitar e se submeter a partir do momento que ela tiver um filho e não mais estiver se relacionando com o pai. Como é que ela vai ter que se comportar? Tem inúmeras legislações. Na Europa, por exemplo, os países eurocentrados, principalmente países onde o patriarcado bate. Então, gente, assim, eu trouxe aqui pinceladas de algumas questões. Tudo isso é muito mais profundo, né? Já falei a beça. A advocacia feminista é de extrema importância, né? Eu penso que pode existir a qualquer momento, sim, a revogação, tá? A gente tem tido aí possível avanço, não sob a ótica da garantia das mulheres, né? Não sob a ótica da misoginia, sob a ótica da criança e adolescente, mas assim, é fato que se houver revogação, tá ótimo. Mas o que eu vejo como pessimista é que mesmo com a revogação, a tese, ela vai continuar sendo difundida, vai se dar um jeito de tratar no Código Civil,
nas alterações do Código Civil, vão fazer o possível, né? Como a gente vê que já está sendo feito, de se incluir questões, de se incluir atos de alienação, né? Atos categorizantes comportamentais de mulheres na lei, né? E se não for numa lei específica, vai ser no Código Civil e vai ser no ECA, como a gente já tem, né? Não, uma inovaçãozinha no ECA lá, falando sobre alienação parental. Ela vai criando raízes, né? É uma tese, assim como a legítima defesa da honra de manutenção do patriarcado, que cria raízes, né? Então, a gente precisa estar muito atento, porque a luta vai continuar. A luta precisa continuar. E a advocacia feminista, que é quem está lidando no dia a dia com essas demandas, precisa estar sempre atenta. Bem, é isso. 14 anos da lei e seguimos aí firme e forte na luta. Um beijo para todos e eu estou à disposição para conversar sobre o assunto quando quiserem, né? Quem é minha aluna sabe, quem faz mentoria comigo também. Um abraço a todas e todos e todos.